Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para Amém. falar das Escrituras. E hoje a gente vai continuar no Evangelho de Marcos. Hoje vamos para o capítulo 7, a partir do verso 24. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Nesse primeiro momento, vamos fazer a leitura do texto. Em seguida, eu faço a oração e nós voltamos com a exposição. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Façamos a leitura. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse. Mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. E então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Essa é a leitura do texto. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, é com muita alegria e com muita reverência que nós nos elevamos a Ti em oração. Em um primeiro momento, para Te agradecer pelo dia de hoje, pois sabemos que a Tua graça e a Tua misericórdia, ela foi derramada sobre as nossas vidas. Te pedimos também, Pai, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, quer sejam por ações, por omissões ou por pensamentos. Sabemos sim que transgredimos a Tua lei e a Tua palavra, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia não se apartam das nossas vidas. Então nós pedimos perdão, pois sabemos que Jesus morreu com esse objetivo, que nós pudéssemos ser perdoados e aceitos por Ti. E nós Te louvamos por isso. Te agradecemos por poder estar aqui ouvindo a Tua palavra nesse momento de hoje, que essa palavra ministrada possa ser de consolo, de conforto, de aprendizado, que o Senhor possa falar ao Teu povo aquilo que nós precisamos ouvir, que o Senhor possa nos conceder iluminação por parte do Espírito Santo, para que nós compreendamos a Tua palavra, para que nós possamos viver essa Tua palavra em testemunho a esse mundo que não Te conhece. Que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, e que só o Teu nome seja exaltado. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, irmão. Amém. Irmãos, o título do sermão de hoje, eu dei um título para ele, né? Seria Me Dar Só um Pouco de Ti, as migalhas. Esse é das histórias mais extraordinárias que a Escritura tem. Tem muitas lições que nós podemos extrair dela. E esse texto de hoje, ele tem como principal objetivo nos testemunhar acerca da fé de uma mulher cirofenícia. Uma mulher de muita fé. E que ela ouviu falar de Jesus. A mesma, isto é, a mulher, ela sofria com a sua filha pequena, pois encontrava-se atormentada por um espírito imundo. Mas isto a leva a percorrer a cidade atrás de Jesus. Após ouvir boatos de que ele estava próximo e que teria poder para livrar desta aflição espiritual, nos rendendo um dos maiores e mais tremendos exemplos de fé já registrado nas Sagradas Escrituras. A essa altura da narrativa, em termos geográficos, Jesus se encontrava na cidade de Jerusalém, mas agora ele partiria para os termos de Tiro e de Sidom, dentro da região da Galileia. Dentro dessa região, existe uma forte presença também estrangeira, o que nos explica a presença dessa mulher
de origem sírio-fenícia atrás do Senhor Jesus. E eu quero que os irmãos percebam o contraste. O contraste entre a fé que essa mulher demonstra nessa história e a incredulidade dos judeus. A incredulidade da nação de Israel quando de fato o Messias aparece, quando a Escritura se cumpre, quando a palavra de Deus, o Verbo em carne, né, se encarna e visita a nação de Israel. Então, eles não têm uma demonstração de fé. E essa mulher dá esse exemplo tremendo que nós acabamos de ler. Vamos fazer a leitura do verso 24 e iniciar a exposição. Diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, ele não queria que ninguém o soubesse, mas ele não pôde se esconder. A essa altura, temos registrado aqui no livro de Marcos que Jesus entra em uma casa, pois ele não queria que ninguém o soubesse, mas que alguma coisa aconteceu e que ele não pôde se ocultar. Não entendemos aqui, irmãos, que Jesus não queria que ninguém o soubesse da sua presença. Mas devemos lembrar que Jesus é aquele pregador e mestre que arrasta multidões ao seu encontro. Então, muitas pessoas, por muitos motivos, iam até a presença do Senhor Jesus. Vemos então deste modo pessoas indo a Jesus com diversas intenções, seja por entretenimento. Jesus ele é um mestre que conta muitas parábolas. Ou atrás de pão, olha, ele multiplica pães. Ou como uma figura emergente em potencial que poderia derrubar o Império Romano. Olha, eu vou naquele Jesus porque ele consegue reunir multidões. Para prová-lo, temos a presença de escribas e de fariseus constantemente indo até o Senhor Jesus para tentar pegar ele em alguma falha, em algum descumprimento da lei. Pessoas que criam e pessoas que descriam iam até o Senhor Jesus. E é curioso porque na narrativa, essa mulher ela vai até o Senhor Jesus. Ela escuta falar do Senhor Jesus e ela vai até ele. E a primeira pergunta que eu tiro do texto é: e você, iria até o Senhor Jesus? Jesus, que a tudo conhece e a todos, estava à procura dos verdadeiros adoradores, das ovelhas perdidas da casa de seu pai, dos remanescentes de Israel. O seu intuito era proclamar o reino, preparar discípulos e instruí-los na fé, até a consumação da sua obra aqui na terra. Os passos do Senhor Jesus eram planejados desde a eternidade. O clamar desta mulher testemunharia publicamente acerca de Jesus e de sua fé. Lembremos fé esta também concedida pelo Pai, pois diz as Escrituras: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Um outro ponto que não podemos ignorar é a providência da salvação de Deus, que foi destinada para a casa de Israel. Mas, pela sua rejeição, nós, gentios, entraríamos nos planos redentivos de Deus Pai, como nos instrui a teologia presente nas epístolas paulinas. Paulo traz esse ensinamento, que pela queda, pelo tropeço da nação de Israel, Deus voltou-se para nós gentios e a salvação nos foi oferecida, nos foi ofertada. Claro, nós entendemos que já estava tudo dentro dos decretos soberanos do nosso Deus. A Escritura diz que de Deus procede toda determinação. Devemos contrastar esse testemunho de fé dessa mulher com a incredulidade dos judeus, que mesmo sendo um povo, aguardando um Messias, o desejo por poder e por ser o centro das atenções os cegavam. A exemplo disso, temos os mestres religiosos. Se, por um lado, os judeus tinham tudo para crer em Jesus, essa mulher não tinha. Afinal, no Antigo Testamento, possuía um anseio pelo Messias, sabemos disso. Existiam profecias, existiam promessas que descreviam a sua vinda e toda a vida do Messias. Mas essa mulher não. Quem eram os grandes mestres de Israel? Exaltem os escribas, os fariseus. Eles eram responsáveis por instruir o povo. Mas e esta mulher? Quem instruía ela a ter fé no Senhor Jesus? Poderíamos dizer que Deus a chama,
e ela o ouve, e ela o segue. Sim, o Espírito Santo e a fé operando no seu coração a conduzir a buscar o Senhor Jesus. Se pensarmos na figura de Jesus, ele não é qualquer pessoa, mas o mais importante que já existiu na história. Antes eu perguntei se você iria até o Senhor Jesus, mas pensando nisto, nestas coisas, de que Jesus e de tudo que ele tem feito e o testemunho que ele traz, ele é o homem mais importante da Terra. A pergunta que eu faço é: como alguém poderia não ter ido até o Senhor Jesus? Até as autoridades romanas tinham curiosidade acerca de quem o Senhor Jesus era. Como já vimos, pessoas vão até pelos mais diversos motivos. Pessoas hoje vão até o Senhor Jesus com os mais diversos motivos. E eu arrisco afirmar que pessoas continuarão indo até o Senhor Jesus pelos mais diversos motivos. Mas apenas algumas conseguirão a plenitude e a satisfação na sua pessoa. Pois para o pecado, ele é o preço. Para a morte espiritual, ele é a vida. Para a cegueira, ele é a visão. Para as trevas, a luz. Para a sede, ele disse: eu sou a água. Para a miséria, vida em abundância. Esse é o Senhor Jesus. E todas as pessoas que se aproximam dele com intenções não corretas serão frustradas. O verso 24, ele nos ensina que o plano de Jesus ocultar-se, ele foi frustrado por esta mulher, cuja filha tinha o espírito imundo. Essa história nos é mais um caso, mais um exemplo em que Satanás e os espíritos imundos detêm pessoas presas em situações de escravidão, como nesse caso, a filha dessa mulher atormentada. E a Bíblia nos diz isso, que demônios exercem influência sobre as pessoas. Mas essa mesma Bíblia, ela também nos ensina que com a graça de Deus e o seu poder, as pessoas que antes eram escravas de Satanás, elas são libertas e passam a viver em novidade de vida. O texto nos diz que esta mulher ouviu falar de Jesus. Não sabemos a riqueza de detalhes que ela ouviu acerca de Jesus, mas o pouco que ela ouviu foi o suficiente para produzir fé e a conduzir esta mãe desesperada a correr atrás do nosso mestre. E que pai ou mãe não faria isto? Sabendo que Jesus está na cidade vizinha ou em um bairro, e que este, o Senhor Jesus, tem poder para salvar qualquer um, enquanto seu filho ou a sua filha perece sobre os seus braços, muitas vezes já cansados. Eu não tenho filhos, mas podem ter certeza que se eu ouvisse falar do meu mestre Jesus, eu iria. Ela não foi atrás de pão, mas porque alguém que ela muito amava estava a aparecer. O texto traz essas intenções que conduzem essa mulher até o Senhor Jesus. Hoje, fisicamente, eu não posso levar pessoas literalmente ao Senhor Jesus, mas em oração, sim, eu posso as conduzi-la. Cada um de nós podemos conduzir as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, em oração a Deus. E por meio da pregação e da fé, eu as apresento ao nosso Jesus, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. A Escritura nos instrui a levarmos diante de Deus todas as nossas necessidades em oração. Eu disse toda. Até o nosso Pai que nos ouve. E é triste ver algum irmão padecendo por necessidades físicas ou espirituais, enquanto temos um Pai, dono de tudo e de todos, que nos ama, e que por oração podemos pedir, e Ele teria para nos dar das mais abundantes riquezas do seu amor e da sua graça. O texto diz mais. Ele nos diz que ela foi, lançou-se aos seus pés. Quantos não vão ao nosso mestre com uma postura de exigência, requerendo dele prosperidade material, com os seus determinismos? Temos aqui um tapa sobre as nossas faces diante desta mulher, que se prostra e o adora,
que diante dos seus pés santos ela se curva. Se as pessoas soubessem a grandeza e a beleza do nosso Mestre, suas atitudes não seriam outras, senão se prostrarem e romperem em adoração. Ela se prostra porque o reconhece com autoridade, como Senhor e como Mestre. A atitude de reverência vem pela compreensão correta de quem Jesus é. Quando nós temos uma visão clara de quem é o Senhor Jesus, essa visão clara nos ensina e nos demonstra como nós devemos nos aproximar dele, que é com muito temor e com muita reverência. O texto paralelo aqui de Marcos está lá em Mateus capítulo 15, então se os irmãos quiserem saber mais uma riqueza de detalhes dessa história, podem consultar lá. Já vimos que Jesus ele tem um poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a purificação, e que este está acima de rituais e de mandamentos humanos. Não é isso que nós vimos até aqui no Evangelho de Marcos? Jesus sabia que veio para redimir o homem do seu pecado, porque foi do agrado do Pai assim fazer. Esta mulher, como vemos, no verso 25 e o verso 26, façamos a leitura. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, ela foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Essa mulher era cirofenícia, pertencente a um povo de adoração pagã, um povo que não conhecia o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, que havia se revelado no decorrer da história. Mas foi diante do nosso mestre que essa mulher buscou libertação, não diante dos falsos ídolos. Que contraste gritante entre esta mulher. Esta mulher, ela não foi, que era vista como não povo. Ela seguia e clamava. E Jesus, por certo tempo, a ignorava. Mas consta no relato de Mateus, a ponto dos discípulos se dirigirem ao mestre para que este a despedisse. Os discípulos diziam, Jesus, despede essa mulher. Ela não vai deixar a gente em paz. Ela não vai parar de nos seguir. A resposta de Jesus, tal como clamou, não foi das mais esperançosas, como consta no verso 27. Façamos a leitura. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então Jesus, ele usa a própria lógica, ele fala, olha, não é correto eu tendo filhos com fome, eu tirar o pão deles e dar para os cachorrinhos, para cachorros que nós criamos em casa. Pois Jesus retoma o seu propósito de ter vindo para a redenção da casa de Israel. Ele lhe dirige as seguintes palavras, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Vejam que verdades gloriosas contém nessas palavras do nosso mestre. Palavras que procedem da boca do Deus vivo. Reverenciem-as para ouvir. A primeira verdade é que esta mulher não deveria importuná-lo enquanto ele cumpria o seu trabalho na casa de Israel. O que em um primeiro momento a exclui. Mas notem que do mesmo tempo, do mesmo modo, ela se torna também o centro das atenções, a ponto dele não conseguir seguir ignorando ela. Evidenciando então a sua fé e a sua insistência. Ela demonstra fé nos momentos em que a casa de Israel muitas vezes se demonstrou incrédula. Ela procurou e seguiu, enquanto a sua casa o desprezou e o rejeitou. Ela reverenciou enquanto eles zombavam. O mestre nos ensina que os judeus eram os filhos da aliança, e isto não poderia ser negado. E que não convinha que o pão, ou seja, ele, o seu poder, a sua atenção, os seus propósitos, não poderiam ser gastos com outros povos, enquanto os seus filhos necessitavam serem saciados. Jesus diz, não poderia deixar de dar alimento para os filhos, para então alimentar os cachorrinhos.
Em outras palavras, eu não estou aqui para você. Então são palavras duras que ressoam do mestre, né, para essa mulher. E isso poderia nos soar desesperador. Afinal, ninguém aqui é judeu, ou pelo menos que eu saiba. Em outras palavras, em propósito inicial, Jesus não havia sido enviado para outros povos, mas para a nação de Israel. Mas a resposta que nos virá em seguida é surpreendente. Vejamos o verso 28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. O texto nos diz que, após a resposta de Jesus, ela diz: Sim, senhor. Notem que ela não recrimina, ela não se escandaliza. Isso revela que o seu espírito encontrava-se quebrantado, humilde diante de Jesus. Ela diz: Sim, senhor, eu concordo. Mas ela nos surpreende com a sua continuação. Ela diz: Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa a migalha dos filhos. E o meu maior comentário para este versículo poderia ser o meu silêncio. A sua resposta quebra a narrativa, mas com mais força quebra a minha alma. Em sua resposta, ela diz que o nosso mestre está certo, e que o pão deve ser dado aos filhos para saciá-los, mas que até mesmo os cachorros, não sendo os filhos, comem dessas migalhas. Em minhas palavras, eu diria: Jesus me dá só um pouco do Senhor, e para mim já é o suficiente. Um pouco do Senhor já é tudo o que eu preciso. Me dá nem que seja só as migalhas da tua graça, do teu amor, da tua salvação, mas me dá de ti, porque sem o Senhor eu pereço. Eu não creio, meus irmãos, que nossa vida, este exemplo, eu creio, irmão, que este exemplo de fé, ele deve ser imitado pelas nossas vidas. Temos aqui uma mulher que vai até Jesus porque a sua filha perece. E movida pela fé, ela o segue. A mulher o importuna, ela clama, ela grita, ela insiste. Ela é ignorada, ela é julgada. Mas o alvo dela é alcançar o nosso mestre. Ela chega até ele, ela se prostra e ela adora. E sobre os seus pés, ela se lança. Ela ouve palavras duras, mas se humilha de maneira esplendorosa, testemunha sobre a grandeza e a majestade do nosso Mestre. Que testemunho não deveria ser o nosso? Que mesmo sem buscar, fomos alcançados. E que mesmo desobedecendo, somos supridos e cuidados com todo e o maior amor do mundo. Este texto nos ensina que Jesus veio para os judeus, mas que por meio da fé, os gentios entrariam na família da aliança. A mulher deixou o nosso mestre sem opção de rejeitá-la. Jesus ficou sem argumentos e sem palavras. Jesus disse que quem viesse a ele, de maneira nenhuma seria lançado fora. Essa mulher foi. Ela não seria lançada fora. Se existe algum irmão que tem medo de não ser um eleito, temos aqui um exemplo de como ir até o Senhor Jesus, de lançar-se diante dele, dos seus pés, em humildade, de se prostrar e o confessar e crer. E só sair da sua presença quando obtiver a certeza da redenção das vossas almas e do perdão dos vossos pecados e da vossa aceitação diante de Deus. O verso 29 diz assim: Então ele disse-lhe, por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Aqui vemos mais uma demonstração do poder do nosso mestre. Até em simples palavras, palavras de verdade, palavras de vida. Na certeza soberana, ele ordena, vai. E em confirmação, ele a informa que o demônio já havia saído da sua filha. O texto não nos informa a alegria desta mulher, ou a sua gratidão, mas eu penso que não foi pouca. O verso 30 para finalizar.
E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Glória a Deus. Esse é o texto de hoje. Eu faço agora as minhas últimas considerações, as minhas aplicações. E a primeira aplicação que eu faço é que nós devemos seguir este exemplo de fé diante do Senhor Jesus. Este é o intuito destas narrativas, que creiamos que Jesus, até dos espíritos imundos, ele é Senhor, ele é soberano. Este texto contrasta a incredulidade da nação de Israel e nos revela que aqueles que pertencem à aliança estão para além de questões étnicas, mas por meio da fé. Que a esperança e a fé e a sede por Jesus possa habitar e abundar em cada um de nós nesta noite. Termino aqui as minhas palavras e façamos a nossa oração. Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra e nós te agradecemos por ela. Porque a Tua palavra ela é tremenda, porque a Tua palavra ela é poderosa e ela nos instrui. E nós aprendemos, Pai, nós vimos aqui muitos exemplos de fé, então que nós possamos segui-los. Que o Senhor possa nos conceder essa fé sincera, essa fé genuína, essa fé que corre atrás de Ti, essa fé que se prostra, essa fé que Te busca e que Te humilha. Pois eu sei que com a Tua graça e com o Teu amor seremos saciados, seremos alimentados, seremos fortalecidos, seremos instruídos para viver toda a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Ilumina, cuida de cada um de nós, nos fortalece. Não permita que nós venhamos a nos desviar dos Teus caminhos. Que tenhamos, assim como essa mulher, uma visão gloriosa acerca de quem o Senhor Jesus é. Que criamos no Seu poder, nas Suas ações, na Sua morte na cruz, no perdão dos nossos pecados, e que nós venhamos a viver pelo Teu amor e por gratidão a Ti, em novidade de vida. Abençoa cada um de nós, ser com as nossas casas, nos concede uma noite abençoada na Tua presença, e uma semana para a Tua honra e para a Tua glória. E eu Te louvo por isso, por muita gratidão, porque de nós o Senhor tem cuidado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.